O sol matinal filtrava através das cortinas de renda da pequena casa em Tiradentes, Minas Gerais, iluminando suavemente o rosto de Mariana, enquanto ela se arrumava diante do espelho antigo que pertencera à sua avó. Aos 28 anos, ela havia se acostumado com os olhares de pena das vizinhas e os sussurros que ecoavam pelas ruas de pedra da cidade histórica. Coitada da Mariana, ainda solteira, murmuravam entre si, como se ser uma mulher independente fosse uma maldição. A cidade de Tiradentes, com suas construções coloniais e igrejas barrocas, parecia congelada no tempo, e junto com ela, as mentalidades de muitos de seus habitantes. Mariana trabalhava como guia turística, conhecia cada pedra, cada história daquelas ruas centenárias, mas para os homens locais, ela era vista como complicada demais. Uma mulher que sabia de cor a história do Brasil, que falava 3 idiomas e que não abaixava a cabeça para ninguém. Naquela manhã de março, o ar estava fresco e carregado com o aroma de café que vinha da cozinha da vizinha, Dona Conceição. Mariana ajeitou os cabelos castanhos em um coque despretensioso e vestiu sua blusa branca de algodão e a saia longa florida que usava para trabalhar. Seus olhos castanhos refletiam uma mistura de determinação e cansaço, determinação para enfrentar mais um dia de trabalho que amava e cansaço de carregar sozinha o peso dos julgamentos alheios. Ao sair de casa, encontrou Dona Conceição regando as flores na calçada. A mulher de 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado, a cumprimentou com um sorriso que não chegava aos olhos. "Bom dia, minha filha. Vai trabalhar cedo hoje?" "Bom dia, Dona Conceição. Tenho um grupo de turistas argentinos chegando às 9. A vizinha suspirou dramaticamente. "Ai, Mariana, você não cansa de ficar correndo atrás desses estrangeiros? Uma moça bonita como você deveria estar cuidando de uma casa, de filhos." Mariana forçou um sorriso. "O trabalho me faz feliz, senhora. Felicidade não esquenta a cama, minha filha. O Joaquim, filho da Dona Mercedes, ainda está solteiro. É um bom rapaz. Tem um mercadinho. Com licença, Dona Conceição, estou atrasada." Mariana seguiu seu caminho pelas ruas de paralelepípedo, sentindo o peso familiar da frustração. Era sempre a mesma conversa, sempre a mesma pressão. Os homens da cidade ou a viam como intelectual demais, ou simplesmente não conseguiam lidar com sua independência. Ela já havia tentado alguns relacionamentos, mas sempre esbarrava na mesma parede. Eles queriam uma esposa submissa, não uma parceira. A história de Mariana talvez ecoe na vida de muitas de vocês que nos assistem. Deixem nos comentários de que parte do mundo estão assistindo e se já passaram por algo parecido. Suas experiências enriquecem nossa comunidade. Chegando ao centro histórico, Mariana encontrou seu grupo de turistas reunido em frente à igreja de Santo Antônio. Eram 8 pessoas, um casal de idosos, 2 amigas universitárias e uma família com 2 filhos adolescentes. Ao vê-la chegar, o senhor de cabelos brancos, que parecia ser o líder informal do grupo, sorriu calorosamente. "Você deve ser a Mariana. Sou Carlos. Falamos por telefone." "Isso mesmo. Bem-vindos a Tiradentes. Espero que aproveitem cada momento aqui." Durante as próximas 3 horas, Mariana mergulhou no que mais amava fazer. Contou sobre a história da cidade, sobre Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira, sobre a arquitetura colonial, sobre os segredos escondidos em cada esquina. Seus olhos brilhavam quando falava sobre o passado, sobre as lutas e conquistas do povo mineiro. Os turistas a ouviam fascinados, fazendo perguntas que ela respondia com paixão e conhecimento. "Vocês sabiam que Tiradentes foi enforcado e esquartejado, mas seu sonho de liberdade permaneceu vivo?" Às vezes, as pessoas mais incompreendidas em seu tempo são as que deixam o maior legado, dizia Mariana, parada em frente ao chafariz de São José, sem perceber que suas palavras refletiam sua própria vida. Após finalizar o tour, os turistas a aplaudiram e deixaram uma gorjeta generosa. Carlos, o senhor argentino, se aproximou dela com um sorriso paternal. "Mariana, tenho 65 anos e já visitei muitos lugares pelo mundo. Raramente encontrei um guia tão apaixonado e conhecedor como você. Você tem um dom especial." "Muito obrigada, senhor Carlos. Isso significa muito para mim. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Uma mulher como você, inteligente, bonita, apaixonada pelo que faz, é casada?" Mariana baixou os olhos por um momento, sentindo o peso familiar da pergunta. "Não, senhor. Ainda não encontrei alguém que
Que me entenda. Carlos balançou a cabeça com compreensão. Minha filha, as pessoas especiais às vezes demoram mais para encontrar sua metade, mas quando encontram, vale toda a espera. Após a despedida dos turistas, Mariana caminhou em direção ao restaurante onde costumava almoçar. As ruas estavam mais movimentadas, com turistas e moradores locais circulando pelas lojas de artesanato e cafés. O sol estava mais forte agora, e ela sentia o calor nas costas através da blusa de algodão. No restaurante Sabor da Terra, a dona Carmen, uma mulher robusta de 50 anos, a recebeu com um sorriso genuíno. Era um dos poucos lugares onde Mariana se sentia verdadeiramente acolhida. Oi, Flor. Como foi o tour hoje? Muito bom, Carmen. Turistas argentinos, muito educados e interessados. Que bom. O de sempre? Por favor. Enquanto esperava seu prato de frango com quiabo e arroz, Mariana observava o movimento na rua através da janela. Viu casais de turistas caminhando de mãos dadas, famílias rindo juntas, e por um momento sentiu um aperto no peito. Não era inveja exatamente, mas uma saudade de algo que nunca havia tido. Se vocês estão gostando desta história tanto quanto eu amo contá-la, que tal se juntarem à nossa família aqui no canal? Cliquem em seguir e vamos viver juntos cada emoção, cada descoberta que Mariana ainda vai fazer. Carmen trouxe o prato fumegante e se sentou por alguns minutos na mesa ao lado. Mariana, posso te falar uma coisa? Claro, Carmen. Você sabe que te vejo aqui quase todo dia há 3 anos, né? E sempre noto como você fica meio tristinha quando vê os casais por aí. Mariana suspirou. É tão óbvio assim? Para quem te conhece, sim. Mas escuta uma coisa. Você não pode deixar essa cidade pequena te definir. Os homens daqui não sabem o tesouro que você é. Às vezes eu penso se o problema não sou eu mesma, Carmen. Se não sou exigente demais, difícil demais. Bobagem. Você só tem personalidade, minha filha. E homem que não gosta de mulher com personalidade não merece mulher nenhuma. Após o almoço, Mariana decidiu fazer uma caminhada até a Serra de São José, uma pequena elevação nos arredores da cidade. Era seu refúgio quando precisava pensar, respirar, fugir um pouco do peso dos olhares julgadores. O caminho até lá era uma trilha de aproximadamente 2 quilômetros, serpenteando entre árvores nativas e rochas antigas. Enquanto caminhava, o som de seus passos na terra batida se misturava com o canto dos bem-te-vis e sabiás. O ar estava mais puro ali, longe da cidade, e ela podia sentir a brisa suave balançando as folhas das árvores. Era março, e algumas flores do cerrado começavam a desabrochar, pintando a paisagem com tons de amarelo e roxo. Chegando ao topo da serra, Mariana se sentou em uma pedra lisa e contemplou a vista. Lá embaixo, Tiradentes parecia um presépio, com suas casinhas coloniais e torres de igreja se destacando contra o verde das montanhas ao fundo. Era belo, mas também era pequeno. Pequeno demais para seus sonhos, pequeno demais para alguém que queria voar. Por que é tão difícil encontrar alguém que me veja por inteiro? Murmurou para o vento, sentindo as lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Por que tenho que escolher entre ser quem eu sou e ser amada? O sol começava a se inclinar para o oeste, criando sombras longas na paisagem. Mariana ficou ali por mais 1 hora, deixando seus pensamentos vagarem. Pensou em sua infância, quando sonhava em se casar na Igreja do Rosário, ter filhos que correriam pelas mesmas ruas onde ela havia crescido. Pensou em como esses sonhos foram se tornando mais distantes à medida que crescia, e percebia que poucos homens conseguiam lidar com uma mulher que sabia exatamente o que queria. Quando desceu da serra, o crepúsculo já pintava o céu com tons de laranja e rosa. As ruas de Tiradentes estavam mais tranquilas, com apenas alguns restaurantes ainda com movimento. Mariana passou pela praça central, onde alguns jovens conversavam nos bancos e casais namoravam discretamente nos cantos mais escuros. Ao chegar em casa, encontrou um bilhete deixado por Dona Conceição na porta. Mariana, o Joaquim perguntou por você hoje. Disse que gostaria de te convidar para um café. Pense com carinho, minha filha. Mariana amassou o bilhete e jogou no lixo. Joaquim era um homem bom, trabalhador, mas nas poucas vezes que haviam conversado, ela percebeu que ele havia como um troféu a ser conquistado, não como uma pessoa a ser conhecida. Ele falava sobre como seria bom ter uma esposa apresentável para receber os clientes importantes do mercado, sobre como ela poderia ajudá-lo a crescer socialmente na cidade. Naquela noite, deitada em sua cama de solteiro,
Mariana olhou para o teto e se permitiu sonhar. Sonhou com alguém que a visse não como um problema a ser resolvido ou um prêmio a ser ganho, mas como uma companheira para dividir os sonhos e descobertas da vida. Alguém que entendesse que sua força não era uma ameaça, mas um presente. Ela não sabia que, naquele exato momento, a 300 quilômetros dali, nas montanhas da região de Ouro Preto, um homem de 32 anos chamado Rafael estava olhando para as mesmas estrelas, sentindo a mesma solidão, carregando suas próprias cicatrizes de incompreensão e rejeição. 3 semanas haviam se passado desde aquela noite solitária, quando Mariana recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era uma sexta-feira de abril e a chuva fina que caía sobre Tiradentes criava uma atmosfera melancólica que combinava perfeitamente com seu estado de espírito. Do outro lado da linha, uma voz feminina com sotaque paulistano falava animadamente. Mariana, aqui é a Letícia, da agência Trilha Vida de São Paulo. Temos um grupo muito especial que gostaria de contratar seus serviços para um tour diferenciado. Claro, Letícia. Que tipo de tour? É um grupo de aventureiros que quer fazer a trilha da Serra de São José combinada com a história local. Eles querem tanto a parte cultural quanto a aventura na natureza. Você indicaria algum guia de trilhas para fazer uma parceria? Mariana hesitou por um momento. Ela conhecia bem a serra, mas para grupos aventureiros seria importante ter alguém especializado em trilhas mais desafiadoras. Deixe-me verificar. Quando seria? Próximo sábado. São 6 pessoas, pagamento muito bom. Eles especificamente pediram uma experiência autêntica, longe do turismo comum. Após desligar, Mariana começou a pensar em suas opções. A maioria dos guias de trilha que conhecia eram de cidades maiores e não teriam disponibilidade tão em cima da hora. Foi então que se lembrou de uma conversa que ouvira no mercado da cidade na semana anterior. Dona Mercedes, mãe do Joaquim, comentava com outras senhoras sobre aquele moço estranho que vive sozinho lá nas montanhas perto de Ouro Preto. Diziam que ele descia à cidade apenas uma vez por mês para comprar suprimentos e que trabalhava como guia para grupos que buscavam trilhas extremas. O chamavam de Apache, porque, segundo as fofocas locais, ele conhecia cada centímetro daquelas montanhas como se tivesse nascido ali. O que será que o levou a viver isolado assim? Mariana murmurou para si mesma, sentindo uma curiosidade estranha sobre esse homem misterioso. Decidida a encontrá-lo, Mariana pegou seu carro no sábado de manhã e dirigiu até a região de Ouro Preto. Segundo as informações que conseguiu reunir, ele costumava aparecer no posto de combustível da estrada que levava às trilhas da Serra da Moeda. Era sua única pista. O posto era um lugar simples, com 2 bombas de gasolina e uma loja que vendia de tudo um pouco, desde refrigerantes até equipamentos básicos para a trilha. O frentista, um rapaz jovem de cabelos desalinhados, confirmou que conhecia o Apache. Ah, o Rafael. Ele passou aqui ontem comprando suprimentos. Mora numa cabana lá em cima, na serra, mas é meio arredio, sabe? Não gosta muito de conversa. Você sabe como posso encontrá-lo? Tenho uma proposta de trabalho. O rapaz coçou a cabeça pensativo. Olha, tem uma trilha que começa ali atrás do posto. Uns 3 quilômetros serra acima tem uma bifurcação. Pega o caminho da direita e continue subindo. A cabana dele fica num platô. Dá para ver a fumaça da chaminé de longe. Enquanto Mariana se prepara para essa aventura que pode mudar sua vida, me conta nos comentários. Vocês já tiveram que sair da zona de conforto para buscar algo importante? De que parte do Brasil ou do mundo vocês estão nos assistindo? Mariana agradeceu e decidiu encarar a trilha. Vestiu suas botas de caminhada, pegou uma mochila com água e alguns lanches e começou a subir. O caminho era íngreme e serpenteava entre rochas antigas e vegetação densa. O ar estava fresco e carregado com o aroma de terra úmida da chuva da noite anterior. Após uma hora de caminhada, ela começou a questionar sua decisão. Suas pernas já doíam e ela não tinha certeza se estava no caminho certo. Foi então que viu a bifurcação mencionada pelo frentista. Seguindo a orientação, pegou o caminho da direita e continuou subindo. Mais 30 minutos depois, ela finalmente avistou uma fina coluna de fumaça no horizonte. O coração disparou. Estava no caminho certo. Conforme se aproximava, pode ver uma cabana de madeira rústica, bem integrada à paisagem, como se fizesse parte da própria montanha. A propriedade era simples, mas bem cuidada.
Havia uma pequena horta ao lado da casa, algumas galinhas ciscando no quintal e uma oficina improvisada onde se podia ver equipamentos de escalada e trilha. Tudo respirava uma vida simples, conectada com a natureza. Mariana respirou fundo e bateu na porta de madeira. Depois de alguns segundos, a porta se abriu e ela se viu diante de um homem que a deixou momentaneamente sem palavras. Rafael tinha cerca de 1,80 m de altura, cabelos castanhos escuros um pouco desalinhados, barba por fazer e olhos verdes intensos que pareciam carregar histórias não contadas. Usava uma camisa xadrez com as mangas arregaçadas e calças jeans desgastadas. Havia algo em seu olhar que mesclava surpresa, desconfiança e uma profunda melancolia. "Você se perdeu?" perguntou ele com uma voz grave e cuidadosa. "Na verdade, não. Estou procurando pelo Rafael, o guia de trilhas. Sou Mariana, guia turística de Tiradentes." O semblante dele se alterou ligeiramente, uma mistura de curiosidade e cautela. "Sou eu. O que há atrás aqui? Tenho uma proposta de trabalho. Posso entrar?" Rafael hesitou por um momento, claramente não acostumado a receber visitas. "Claro, entre." A cabana por dentro era aconchegante e funcional. Havia uma lareira acesa, estantes com livros sobre montanhismo e natureza, mapas das regiões montanhosas de Minas Gerais nas paredes e alguns equipamentos de escalada cuidadosamente organizados. O que mais chamou a atenção de Mariana foram os livros. Havia desde clássicos da literatura até tratados sobre geologia e botânica. "Café?" ofereceu Rafael, ainda mantendo certa distância. "Por favor." Enquanto ele preparava o café em um fogão a lenha, Mariana observava discretamente seus movimentos. Havia uma economia e precisão em cada gesto, como se ele estivesse acostumado a fazer tudo sozinho há muito tempo. Também notou algumas cicatrizes em suas mãos e braços, marcas de quem conhecia bem os perigos da montanha. "Então," disse ele, servindo o café em 2 canecas de esmaltadas. "Que tipo de trabalho?" Mariana explicou sobre o grupo de aventureiros, a necessidade de combinar cultura e trilha e sua ideia de fazer uma parceria. Conforme falava, notou que Rafael a ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas pertinentes sobre o nível de dificuldade desejado e o perfil do grupo. "Por que você vive aqui sozinho?" perguntou Mariana de repente, surpreendendo a si mesma com a própria audácia. Rafael parou de beber o café e a olhou intensamente. "Por que uma guia turística sobe uma montanha sozinha para encontrar um estranho?" "Touché." Mariana sorriu pela primeira vez desde que chegara. "Eu perguntei primeiro." Um esboço de sorriso apareceu no rosto de Rafael. "As pessoas na cidade, elas têm muitas expectativas, muitos julgamentos. Aqui em cima só tenho que responder para mim mesmo e para a montanha." "E isso é suficiente?" Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando através da janela para a paisagem montanhosa. "Era", disse finalmente. "Até agora era. A conexão entre essas duas almas está apenas começando. Se vocês querem acompanhar cada momento dessa jornada emocionante, cliquem em seguir e façam parte desta família que acredita no poder do amor verdadeiro." Eles conversaram por mais 2 horas. Mariana descobriu que Rafael era formado em engenharia florestal, mas havia abandonado a carreira corporativa em Belo Horizonte após um relacionamento que terminou mal. Sua ex-noiva o havia deixado por considerá-lo pouco ambicioso, por preferir trabalhar com preservação ambiental a ganhar muito dinheiro. "Ela queria que eu fosse alguém que eu não era", disse Rafael, mexendo distraidamente em sua caneca. "Queria que eu usasse terno, frequentasse eventos sociais, fosse apresentável para a família dela." Mariana sentiu um aperto no peito. "Eu entendo perfeitamente", murmurou. "Entende? Os homens da minha cidade me acham complicada demais, muito independente, muito intelectual. Dizem que eu deveria ser mais feminina, mais submissa." Rafael a olhou com interesse renovado. "E você concorda com eles?" "Se concordasse, não estaria aqui conversando com um homem que vive sozinho numa montanha", respondeu Mariana com um sorriso irônico. Dessa vez, Rafael riu genuinamente, um som grave e caloroso que ecoou pela cabana. "Aceito o trabalho", disse ele, "mas com uma condição." "Qual?" "Quero conhecer melhor essa guia que tem coragem de subir uma montanha sozinha para encontrar um estranho." O coração de Mariana acelerou, mas ela manteve a compostura. Trato feito. Eles passaram o resto da tarde planejando o roteiro para o grupo de aventureiros.
Rafael conhecia trilhas secretas na Serra de São José que nem mesmo Mariana sabia que existiam. Falou sobre cachoeiras escondidas, formações rochosas únicas e pontos de vista que tiravam o fôlego. Você realmente conhece essas montanhas como ninguém, comentou Mariana, impressionada. Passei os últimos 3 anos explorando cada canto. Quando você não tem mais nada a perder, acaba descobrindo coisas que nunca imaginou que existiam. E encontrou o que estava procurando? Rafael a olhou profundamente. Não sabia que estava procurando alguma coisa, mas talvez tenha encontrado. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons dourados e rosados, Mariana sabia que precisava descer a montanha antes que escurecesse completamente. Rafael insistiu em acompanhá-la até o posto de gasolina. Durante a descida, eles conversaram sobre tudo e nada. Descobriram que ambos amavam livros, que tinham opiniões parecidas sobre preservação ambiental, que compartilhavam um senso de humor seco e inteligente. Havia uma facilidade na conversa que Mariana nunca havia experimentado com nenhum homem antes. Mariana, disse Rafael quando chegaram ao posto, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente veio me procurar? Não me diga que foi só pelo trabalho. Mariana hesitou, sentindo as bochechas corarem. Sinceramente, ouvi falar de um homem que escolheu viver sozinho nas montanhas e me identifiquei. Senti curiosidade sobre alguém que também não se encaixa no que os outros esperam. Rafael assentiu lentamente. Entendo, e agora? Vai voltar para sua vida em Tiradentes e fingir que este dia não aconteceu? Não sei, respondeu Mariana honestamente. E você, vai voltar para sua montanha e fingir que não sentiu nada? Também não sei, admitiu Rafael, mas sei que gostaria de descobrir. Eles trocaram números de telefone e combinaram de se encontrar na próxima semana para finalizar os detalhes do tour. Mas ambos sabiam que aquele encontro seria sobre muito mais do que trabalho. Enquanto dirigia de volta para Tiradentes, Mariana sentia algo que não experimentava há anos: esperança. Pela primeira vez, havia encontrado alguém que não tentava mudá-la, que não a julgava por ser quem era. E pelos olhos de Rafael, ela havia visto que ele sentia a mesma coisa. Na cabana na montanha, Rafael ficou muito tempo olhando para a estrada por onde Mariana havia desaparecido. Pela primeira vez em 3 anos, a solidão de sua montanha não lhe parecia reconfortante. Parecia vazia. A semana seguinte passou como um borrão para Mariana. Cada vez que seu telefone tocava, seu coração disparava na esperança de que fosse Rafael. Eles haviam trocado algumas mensagens sobre o planejamento do tour, mas havia uma tensão palpável nas entrelinhas. Ambos queriam falar sobre qualquer coisa, menos trabalho. Na quinta-feira, 2 dias antes do encontro com os aventureiros, Rafael ligou. Sua voz soava diferente pelo telefone, mais próxima, mais íntima. Mariana, preciso descer à cidade para comprar alguns equipamentos para o tour. Você gostaria de me acompanhar? Podemos aproveitar para alinhar os últimos detalhes. O coração dela saltou. Claro! Que horas você chega? Que tal nos encontrarmos na praça às 2 da tarde? Assim posso conhecer melhor a cidade pelos seus olhos. Quando desligou, Mariana percebeu que estava sorrindo sozinha pela primeira vez em semanas. Correu para o guarda-roupa, experimentou 3 roupas diferentes antes de decidir por um vestido azul claro que realçava seus olhos castanhos e passou mais tempo se arrumando do que havia feito em meses. Na praça principal de Tiradentes, pontualmente às 2 horas, Mariana viu Rafael chegando. Ele havia trocado as roupas de montanha por uma calça jeans escura e uma camisa branca simples. Seus cabelos estavam mais arrumados, mas ainda mantinham aquele ar levemente rebelde que tanto a atraía. Quando seus olhos se encontraram, ambos sorriram com uma timidez que contrastava com a maturidade que carregavam. Oi, disse ele, se aproximando. Você está diferente. Diferente como? Mais bonita do que eu lembrava, e eu já achava que era impossível. Mariana sentiu as bochechas corarem. Você também está diferente, mais civilizado, brincou. Não se acostume, isso é só um disfarce. Eles riram, e a tensão inicial se dissipou. Mariana começou a mostrar a cidade para Rafael, mas desta vez era diferente de seus tours habituais. Ela compartilhava não apenas a história oficial, mas suas memórias pessoais. Os cantos onde costumava brincar quando criança, a padaria onde comprava pão quente nas manhãs frias de inverno. Aquela é a casa onde cresci, disse ela.
apontando para uma construção colonial de 2 andares pintada de amarelo. Meus pais se mudaram para Belo Horizonte quando me formei, mas eu não consegui sair. Essa cidade é parte de mim. Rafael observou a casa com interesse. E eles apoiam sua decisão de ficar? Minha mãe sempre diz que eu deveria ter ido com eles, que lá teria mais oportunidades de fazer um bom casamento. Ela não entende que eu escolhi ficar porque amo o que faço, não porque não tenho ambição. Famílias têm essa mania de achar que sabem o que é melhor para a gente, comentou Rafael com um tom amargo. Sua família também te pressionava? Meus pais são engenheiros bem-sucedidos em Belo Horizonte. Para eles, minha decisão de largar tudo e vir viver nas montanhas foi uma crise de meia-idade prematura. Eles ainda esperam que eu volte à razão. De primeira chamada para a ação, 30 segundos. Quantos de vocês já sentiram essa pressão familiar para seguir um caminho que não era o seu? Deixem nos comentários de onde estão assistindo e compartilhem suas experiências. Vocês não estão sozinhos nessa jornada. Conforme caminhavam pelas ruas de pedra, Mariana percebia os olhares curiosos dos moradores. Tiradentes era uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo, e ver Mariana acompanhada de um homem desconhecido e atraente rapidamente se tornaria assunto para as conversas de fim de tarde. Dona Conceição estava regando as plantas quando eles passaram por sua casa. Seus olhos se arregalaram ao ver Rafael, e Mariana podia quase ouvir os pensamentos da vizinha trabalhando a 1000 por hora. Boa tarde, Dona Conceição, cumprimentou Mariana educadamente. Boa tarde, minha filha. Não vai me apresentar seu amigo? Este é Rafael. Rafael, esta é Dona Conceição, minha vizinha. Rafael estendeu a mão polidamente. Muito prazer, senhora. Dona Conceição apertou a mão dele com um sorriso que não chegava aos olhos, claramente avaliando cada detalhe. As roupas simples, a barba por fazer, o jeito despojado. E o que o traz a Tiradentes, Rafael? Trabalho. Mariana e eu vamos fazer uma parceria. Ah, disse a vizinha, com um tom que sugeria que ela não acreditava nem um pouco que fosse apenas trabalho. Que interessante. Após se afastarem, Rafael comentou. Tenho a impressão de que acabei de passar por um interrogatório. Bem-vindo à vida em cidade pequena, riu Mariana. Amanhã todo mundo vai saber que você existe. Depois de amanhã vão inventar nossa história de vida inteira. E isso te incomoda? Mariana hesitou. Sinceramente, um pouco. Essas pessoas já me julgam por ser solteira aos 28 anos. Agora vão especular sobre tudo. E o que elas diriam se soubessem que você está interessada no louco da montanha? A pergunta pegou Mariana desprevenida. Ela parou de caminhar e o encarou. Você acha que eu estou interessada? Rafael deu um passo mais próximo. Não sei, está? O coração de Mariana batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. E se estivesse? Então teríamos um problema, disse Rafael, sua voz ficando mais grave. Que tipo de problema? Eu também estou interessado. E pelos comentários da sua vizinha, não sou exatamente o tipo de homem que essa cidade aprovaria para você. Mariana respirou fundo. Rafael, essa cidade não aprova nem a mim. Por que eu me importaria com o que eles pensam sobre você? Algo mudou no olhar de Rafael. Uma intensidade nova, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Mariana, preciso te contar uma coisa. O motivo pelo qual vim viver sozinho na montanha não foi só porque minha ex-noiva me deixou. Eles encontraram um banco na praça e se sentaram. Rafael ficou um longo momento em silêncio, organizando os pensamentos. Eu estava trabalhando numa empresa de engenharia em Belo Horizonte. Meu chefe era corrupto. Fazia contratos irregulares com empresas de mineração que devastavam áreas de preservação. Quando descobri e tentei denunciar, ele me enquadrou por algo que eu não fiz. Consegui provar minha inocência, mas minha reputação ficou manchada. Mariana ouviu em silêncio, sentindo sua admiração por ele crescer. Minha ex-noiva não acreditou em mim. Disse que onde há fumaça, há fogo. No dia em que mais precisei de apoio, ela me abandonou. Foi quando percebi que nunca havia me conhecido de verdade. Só estava apaixonada pela ideia de quem ela queria que eu fosse. Sinto muito, murmurou Mariana, tocando gentilmente sua mão. Por isso vim para as montanhas. Queria um lugar onde ninguém soubesse minha história, onde eu pudesse reconstruir minha vida do zero. E funcionou? Rafael entrelaçou os dedos dele com os dela. Funcionou até você aparecer e me fazer questionar se viver isolado realmente me faz feliz. Segunda chamada para a ação, 2 minutos. Se vocês estão emocionados com essa conexão como eu estou, cliquem em seguir
e acompanhem cada momento desta história que está mexendo com nossos corações. Vamos viver juntos essa jornada de descoberta do amor. Eles passaram o resto da tarde percorrendo a cidade, comprando os equipamentos necessários para o tour, mas principalmente conversando. Descobriram mais afinidades. Ambos eram introvertidos, que haviam sido forçados pelas circunstâncias a se tornarem independentes. Ambos valorizavam a autenticidade acima de conveniências sociais. Ambos haviam sido feridos por pessoas que não os aceitavam como eram. Quando chegaram à loja de equipamentos esportivos, o vendedor, seu José, um homem de 50 anos que conhecia Mariana desde criança, não disfarçou a curiosidade. "Oi, Mariana, esse moço é seu namorado? Somos parceiros de trabalho", respondeu Mariana rapidamente, mas sentindo as bochechas corarem. Enquanto Rafael escolhia cordas e mosquetões, seu José se aproximou de Mariana. "Minha filha, esse rapaz parece sério, mas cuidado. Homem que não tem raízes fixas. Seu José, o senhor não conhece nada sobre ele. Conheço o tipo. Esses aventureiros são românticos, mas na hora H somem. Você merece alguém estável que queira constituir família." Mariana sentiu a raiva crescendo. "E quem disse que eu quero constituir família nos moldes que o senhor pensa? Talvez eu queira algo diferente da vida." O vendedor levantou as mãos em rendição. "Calma, menina, só estou olhando por você." Rafael, que havia ouvido parte da conversa, se aproximou. "Problemas? Nenhum", disse Mariana, pegando sua bolsa. "Já terminamos aqui." Do lado de fora da loja, Rafael tocou seu braço gentilmente. "Quer falar sobre o que aconteceu ali dentro?" Mariana suspirou. "É sempre assim. Todo mundo acha que tem o direito de opinar sobre minha vida, sobre as escolhas que eu faço." "E te incomoda que eles desaprovem isso?" perguntou Rafael, gesticulando entre os dois. "Me incomoda que eles julguem sem conhecer. Que assumam que você é irresponsável porque escolheu uma vida diferente. Que eu sou ingênua por me interessar por alguém que não se encaixa no padrão deles." Rafael parou de caminhar e se virou para ela. "Mariana, você precisa saber que, se decidirmos levar isso adiante, não vai ser fácil. Não só por causa da cidade, mas porque nós dois carregamos bagagens pesadas. Você está tentando me afastar?" "Estou tentando ser honesto. Eu vivo sozinho há 3 anos porque é mais simples, mais seguro. Não tenho que me preocupar em decepcionar ninguém ou ser decepcionado. E eu vivo solteira há anos, porque cansei de tentar me encaixar nas expectativas dos outros. Talvez a gente possa tentar algo diferente juntos." Eles estavam parados no meio da rua, olhando um para o outro com uma intensidade que fazia o resto do mundo desaparecer. Rafael levantou a mão e tocou gentilmente o rosto de Mariana. "Você tem certeza do que está fazendo?" "Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza de alguma coisa", respondeu ela. Rafael se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, hesitante no início, depois mais profundo, carregado de toda a solidão e esperança que ambos carregavam. Quando se separaram, ambos estavam tremendo ligeiramente. "Pronto", murmurou Rafael contra sua testa. "Agora não tem mais volta." "Não quero volta", sussurrou Mariana. Eles foram jantar no restaurante da Carmen, que quase derrubou os pratos quando viu Mariana entrar acompanhada. Durante toda a refeição, ela encontrou desculpas para passar pela mesa, claramente querendo conhecer melhor o homem que havia conquistado a atenção de sua cliente mais querida. "Então você é guia de trilhas?" perguntou Carmen, fingindo ajustar os pratos. "Isso mesmo. Trabalho principalmente nas serras da região." "E mora onde?" "Numa cabana na Serra da Moeda." "Sozinho?" "Carmen", interrompeu Mariana, com um sorriso de advertência. "Que nada, só estou conhecendo. É raro ver nossa Mariana tão radiante." Quando Carmen se afastou, Rafael comentou: "Ela te protege como uma mãe. Carmen é uma das poucas pessoas aqui que me aceita como sou. Ela sabe como é difícil para mim encontrar alguém que o quê? Que me veja além dos rótulos que essa cidade cola em mim." Rafael pegou a mão dela sobre a mesa. "Eu te vejo, Mariana. Te vejo de verdade." Aquela noite, quando Rafael voltou para sua cabana na montanha, ele sabia que sua vida havia mudado para sempre. E em Tiradentes, Mariana deitou-se em sua cama com o coração ainda acelerado, sabendo que pela primeira vez em anos não se sentia sozinha. O tour do dia seguinte seria apenas o começo de algo muito maior do que ambos imaginavam. O sábado amanheceu com um céu azul cristalino e temperatura perfeita para trilhas. Mariana chegou ao ponto de encontro no centro histórico às 7 da manhã, mas Rafael já estava lá, conferindo equipamentos e organizando tudo com a precisão militar
que ela estava começando a conhecer bem. Quando seus olhares se cruzaram, ambos sorriram com uma intimidade nova que não passou despercebida pelos curiosos que já circulavam pela praça. "Bom dia, parceira", disse Rafael, se aproximando com um sorriso que fez o coração dela acelerar. "Bom dia. Dormiu bem?" "Nem um pouco", confessou ele, baixando a voz. "Fiquei pensando em você a noite toda." Antes que Mariana pudesse responder, o grupo de aventureiros chegou numa van branca. Eram 6 pessoas vindas de São Paulo. 2 casais na faixa dos 40 anos e 2 amigas universitárias. Vestiam roupas técnicas de trilha e carregavam mochilas profissionais. Claramente, não eram turistas comuns. "Vocês devem ser Mariana e Rafael", exclamou uma das mulheres, descendendo da van com energia contagiante. "Sou a Patrícia. Organizei este grupo. Estamos ansiosos por uma experiência autêntica." Enquanto as apresentações aconteciam, Mariana observou Rafael interagindo com o grupo. Ele era completamente diferente do homem tímido e cauteloso que ela conhecera na montanha. Aqui, explicando sobre segurança, rotas e equipamentos, ele irradiava confiança e conhecimento. Seus olhos brilhavam quando falava sobre as montanhas, e ela percebeu que estava vendo Rafael em seu elemento natural. "O roteiro de hoje inclui a subida pela trilha secreta da Serra de São José", explicava Rafael. "Vamos passar por 3 mirantes, uma cachoeira escondida e terminar no ponto mais alto, onde teremos uma vista de 360 graus da região. Mariana vai nos contar a história de cada local." "Perfeito", disse Marcos, um dos homens do grupo. "Estamos cansados de tours turísticos superficiais. Queremos algo real." Começaram a caminhada pela manhã fresca. Rafael liderava o grupo com segurança absoluta, apontando pegadas de animais, explicando sobre a flora local, ensinando técnicas de caminhada. Mariana observava fascinada como ele se transformava completamente quando estava em seu ambiente. Aqui nas montanhas, ele não era o homem ferido e desconfiado, mas alguém pleno, conectado, vivo. "Vocês formam uma dupla interessante", comentou Patrícia, caminhando ao lado de Mariana. "Ele conhece a natureza como ninguém. Você conhece a história. Como se conheceram?" "Trabalho", respondeu Mariana rapidamente, mas sentindo as bochechas corarem. "Trabalho", repetiu Patrícia com um sorriso cúmplice. "Claro. A sintonia entre Mariana e Rafael está encantando até os clientes. Me contem nos comentários de que lugar do mundo vocês estão assistindo e se já viram um casal que se completa assim tão perfeitamente." Após 2 horas de caminhada, chegaram ao primeiro mirante. A vista era espetacular. Um vale verde se estendia até onde os olhos alcançavam, pontilhado por fazendas antigas e cortado por um rio serpenteante. Enquanto o grupo descansava e tirava fotos, Mariana começou a contar a história da região. Este vale foi uma das principais rotas dos bandeirantes paulistas no século XVII, explicava, apontando para as diferentes elevações. "Aquela montanha ali que vocês estão vendo escondeu por décadas um dos maiores quilombos de Minas Gerais." Rafael a observava enquanto ela falava, e Mariana sentia seu olhar como uma carícia. Havia algo mágico em estar ali, combinando suas paixões, complementando um ao outro perfeitamente. "Vocês realmente se complementam", comentou Sandra, uma das universitárias. "É lindo de ver." "São casados?", perguntou diretamente o outro homem do grupo, João. "Não", responderam em uníssono, causando risos no grupo. "Deveriam considerar", disse João com um sorriso travesso. "Raramente vejo uma sintonia assim." Mariana e Rafael trocaram olhares carregados de significado. Era verdade. Eles funcionavam juntos de uma forma que surpreendia até eles mesmos. Continuaram subindo, e conforme chegavam a altitudes maiores, a conversa do grupo se tornava mais pessoal. Patrícia contou sobre seu divórcio recente e como estava redescobrindo quem era. Marcos falou sobre a pressão corporativa e como trilhas o ajudavam a manter a sanidade mental. "E vocês?", perguntou Sandra, olhando para Mariana e Rafael. "Qual é a história de vocês?" Rafael hesitou, mas Mariana decidiu ser honesta. "Nós dois meio que não nos encaixamos nos lugares de onde viemos. Encontramos um no outro alguém que entende isso. Mariana vive numa cidade que acha que mulher independente é um problema a ser resolvido", disse Rafael com uma dose de indignação na voz. "E eu, digamos que aprendi que nem sempre as pessoas ficam do seu lado quando as coisas ficam difíceis."
O grupo ouviu em silêncio respeitoso. Havia algo na vulnerabilidade deles que tocava profundamente. Sabem, disse Patrícia, às vezes, as melhores conexões acontecem entre pessoas que já foram quebradas e se reconstruíram. Vocês têm sorte de terem se encontrado. Chegaram à cachoeira no final da manhã. Era um local mágico. Uma queda d'água de 15 metros despencava entre rochas cobertas de musgos, criando uma piscina natural de água cristalina. O som da água ecoava entre as pedras, criando uma sinfonia natural. Este lugar é sagrado para algumas tribos indígenas da região, explicou Mariana. Eles acreditavam que as águas tinham poder de cura e renovação. Rafael organizou o almoço em uma área plana próxima à cachoeira. Sanduíches naturais, frutas da região, água fresca. Enquanto o grupo relaxava, ele e Mariana encontraram um momento a sós. Você está se divertindo? Perguntou Rafael, sentando ao lado dela numa pedra lisa. Mais do que imaginei. Ver você em ação é impressionante. E você contando as histórias, vendo seus olhos brilharem, eu poderia ouvir para sempre. Eles estavam se inclinando um para o outro quando o telefone de Mariana tocou. Era Dona Conceição. Mariana, minha filha, preciso falar com você urgentemente. Dona Conceição, estou trabalhando. Pode ser mais tarde? É sobre esse homem que você andou ontem. Fiquei sabendo umas coisas. Mariana se afastou do grupo. Que coisas? Joaquim foi até Ouro Preto e perguntou sobre ele. Dizem que ele vivia com uma mulher e a abandonou. Que teve problemas com a polícia. Mariana, você precisa ter cuidado. O sangue de Mariana ferveu. Dona Conceição, a senhora não tem direito de investigar minha vida. Tenho sim, te conheço desde pequena. Não vou deixar você se meter com qualquer um. Mariana desligou o telefone com raiva, mas as palavras da vizinha a perturbaram. Quando voltou para junto de Rafael, ele percebeu imediatamente sua mudança de humor. Problemas? Fofoca de cidade pequena, disse ela, tentando sorrir. Mas Rafael conhecia aquele olhar. O que estão falando de mim? Mariana hesitou. Contar seria dar poder às fofocas, mas esconder seria quebrar a confiança que estavam construindo. Dona Conceição disse que você teve problemas com a polícia, que abandonou uma mulher. Rafael ficou pálido. Mariana, eu sei que você me contou sua versão ontem, mas eles vão continuar procurando, cavucando. E você acredita neles ou em mim? A pergunta veio carregada de dor, e Mariana percebeu que havia machucado Rafael profundamente. Acredito em você, mas preciso que entenda. Essa cidade não vai facilitar as coisas para nós. Os obstáculos estão aparecendo, mas o amor verdadeiro supera todas as dificuldades. Se vocês acreditam nisso tanto quanto eu, cliquem em seguir e vamos torcer juntos para que Mariana e Rafael vençam todos os preconceitos. O resto do dia seguiu tenso, apesar dos esforços de ambos para manter a profissionalidade. Rafael se tornou mais distante, apenas cumprindo sua função de guia. Mariana tentou manter a animação durante as explicações históricas, mas havia perdido parte de sua espontaneidade. O grupo percebeu a mudança de atmosfera, mas respeitosamente não comentou. Apenas Patrícia se aproximou de Mariana durante uma parada. Problemas no paraíso? Pressões externas, admitiu Mariana. Posso dar um conselho? Estou divorciada há 6 meses de um casamento de 15 anos, que acabou porque sempre deixei as opiniões dos outros pesarem mais que meus próprios sentimentos. Não cometa o mesmo erro. No final da tarde, quando se despediram do grupo no centro de Tiradentes, os clientes estavam radiantes. Deixaram depoimentos entusiasmados e uma gorjeta generosa, prometendo recomendar a dupla para outros grupos. Vocês são incríveis, disse Patrícia, abraçando ambos. Não deixem nada estragar o que vocês têm. Depois que o grupo partiu, Mariana e Rafael ficaram sozinhos na praça. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons dourados, mas o clima entre eles estava pesado. Rafael, sobre hoje. Mariana, preciso te falar uma coisa. Ele a interrompeu. Enquanto você estava no telefone, João me perguntou se eu estava interessado em formar uma empresa de turismo de aventura com vocês dois como sócios. Disse que tem contatos em São Paulo que pagariam muito bem por experiências como a de hoje. E o que você respondeu? Que precisava conversar com você primeiro. Mas depois daquela ligação, percebi uma coisa. O quê? Rafael respirou fundo. Eu posso lidar com viver isolado na montanha. Posso lidar com o meu passado, com as cicatrizes. Mas não consigo lidar com a ideia de que você possa começar a duvidar de mim por causa do que os outros dizem.
Eu não duvido de você. Não? Então por que ficou diferente depois da ligação? Mariana ficou em silêncio porque ele tinha razão. Por um momento ela havia deixado as dúvidas entrarem. Rafael, Mariana, eu te amo, disse ele de repente, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. Amo você desde aquele primeiro dia na minha cabana, mas amor não é suficiente se você vai deixar esta cidade decidir quem eu sou para você. As palavras dele a atingiram como um raio. Ele a amava, mas também estava se afastando. Você está terminando comigo? Estou te dando uma escolha. Ou você confia em mim completamente, conhece minha verdade e não liga para o que os outros dizem. Ou paramos por aqui antes que seja tarde demais para nos protegermos. Mariana sentia as lágrimas queimando nos olhos. Por que tem que ser tão difícil? Porque coisas importantes sempre são difíceis, respondeu Rafael, tocando gentilmente o rosto dela. Pense bem, Mariana. Eu estarei na minha cabana. Ele se afastou, deixando-a sozinha na praça, com o coração partido e uma decisão impossível pela frente. Era escolher entre o amor que sempre sonhou ter e a aprovação da comunidade onde construiu sua vida. Naquela noite, tanto Mariana quanto Rafael ficaram acordados, cada um em seu lugar, questionando se o amor seria suficiente para superar todos os obstáculos que o mundo estava colocando em seu caminho. 3 dias haviam se passado desde o ultimato de Rafael, e Mariana não havia dormido direito nenhuma noite. Caminhava pelas ruas de Tiradentes como um fantasma, cumprindo mecanicamente seus tours, mas com o coração partido e a mente confusa. Cada esquina da cidade parecia sussurrar julgamentos, cada olhar parecia carregar uma opinião sobre sua vida. Na terça-feira pela manhã, enquanto tomava café na padaria do centro, foi abordada por Joaquim. O rapaz de 30 anos, filho de Dona Mercedes, se aproximou com um sorriso que tentava ser charmoso, mas que apenas irritou Mariana. Oi, Mari. Minha mãe disse que você andou meio cabisbaixa. Problemas? Estou bem, Joaquim. Obrigada pela preocupação. Olha, sei que não é da minha conta, mas ouvi falar desse cara das montanhas. Mariana, você merece alguém que te valorize, que queira construir uma vida estável aqui. Mariana o encarou com uma mistura de cansaço e irritação. E você acha que conhece alguém assim? Bem, ele sorriu, inflando o peito. Eu sempre te admirei. Sou um homem trabalhador, tenho meu negócio, minha família te adora. Podíamos dar certo. Joaquim, você mal me conhece, mas posso conhecer. Que tal jantarmos juntos hoje, só para conversarmos como adultos? Antes que Mariana pudesse responder, a voz cortante de Dona Conceição ecoou pela padaria. Claro que devem jantar. Joaquim é um bom partido, Mariana. Não vai ficar solteira para sempre, esperando o príncipe encantado. Outras pessoas na padaria começaram a murmurar concordando. Mariana sentiu-se encurralada, como se toda a cidade tivesse conspirado para dirigir sua vida. Eu preciso ir trabalhar, disse ela, pegando sua bolsa rapidamente. Então está combinado para hoje às 7, gritou Joaquim enquanto ela saía apressadamente. Mariana passou o dia inteiro em agonia. Durante o tour da tarde com um casal de idosos de Brasília, conseguiu apenas funcionar no automático. Sua mente estava dividida entre a dor da ausência de Rafael e a pressão crescente da cidade. Minha filha, disse a turista, uma senhora gentil de cabelos brancos, você parece triste, problemas do coração? Mariana forçou um sorriso. Um pouco. Posso dar um conselho de quem viveu 80 anos? Nunca deixe os outros decidirem por você quem você deve amar. Eu quase perdi o amor da minha vida porque minha família não aprovava. Felizmente, reagi a tempo. As palavras da senhora ecoaram na mente de Mariana pelo resto do dia. Quando chegou a hora do jantar com Joaquim, ela sabia que não podia ir. Não era justo com ele e, mais importante, não era verdadeiro para consigo mesma. Ligou para Joaquim e cancelou educadamente, inventando uma desculpa sobre dor de cabeça. Mas em vez de ficar em casa, tomou uma decisão impulsiva. Pegou seu carro e dirigiu em direção às montanhas. Mariana está finalmente tomando uma decisão. Vocês que estão assistindo, deixem nos comentários de onde são e se já tiveram que escolher entre o que o coração pede e o que os outros esperam. Suas histórias nos inspiram. A trilha até a cabana de Rafael nunca havia parecido tão longa. Era quase 8 da noite quando ela finalmente avistou a luz amarelada das janelas. Seu coração batia descompassado. E se ele não quisesse mais falar com ela? E se já tivesse desistido? Bateu na porta com os nós dos dedos tremendo. Quando Rafael abriu,
Seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele usava apenas uma camiseta e calças de moletom, os cabelos desalinhados como se tivesse passado as mãos neles muitas vezes. Parecia ter dormido tão pouco quanto ela. Mariana, o que você está fazendo aqui? Precisava te ver, disse ela, a voz embargada. Precisava te dizer que eu escolho você. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para ela. Então se afastou, deixando-a entrar. Você escolhe a mim ou está fugindo da pressão deles? A pergunta a atingiu como um tapa. Não é uma fuga, é uma decisão. Tem certeza? Porque 3 dias atrás, você duvidou de mim por causa de uma ligação. Mariana sentiu as lágrimas começarem a escorrer. Eu sei que errei, mas Rafael, você precisa entender que não é fácil para mim. Vivi a vida inteira nesta cidade. Essas pessoas me viram crescer. E o que elas fizeram por você além de te julgar? Explodiu Rafael. Mariana, você é uma mulher incrível, inteligente, independente, e eles querem te reduzir a uma esposa conveniente para alguém como Joaquim. Como você sabe do Joaquim? Rafael passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Porque ele subiu aqui ontem para conversar comigo. Disse que eu deveria deixar você em paz, que não tinha nada a oferecer para uma moça de família como você. Mariana ficou chocada. Ele fez o quê? Veio aqui como se fosse dono de você, dizendo que eu era um forasteiro inconveniente, que você merecia alguém do seu nível social. A raiva tomou conta de Mariana. Ele não tinha direito. Não tinha. Mas o fez mesmo assim. E sabe por quê? Porque vocês todos deixam eles acharem que têm esse direito. A acusação doeu porque tinha um fundo de verdade. Mariana percebeu que durante anos havia sido complacente com as intromissões, aceitando-as como parte da vida em cidade pequena. Rafael, eu vim aqui porque finalmente entendi algo. Durante 3 dias tentei imaginar minha vida sem você e percebi que prefiro enfrentar uma cidade inteira a viver sem você. Rafael se aproximou dela, mas ainda havia cautela em seus olhos. E quando a pressão aumentar? Quando começarem a te tratar como pária por estar comigo? Então enfrentaremos juntos, disse ela, pegando as mãos dele. Mas preciso que você me perdoe por ter duvidado, mesmo que por um momento. Rafael a puxou para seus braços, abraçando-a com força. Mariana, eu te amo tanto que chega a doer, mas não posso passar a vida inteira provando que sou digno de você. Você não precisa provar nada, eu sei quem você é. Eles se beijaram com a urgência de quem quase perdeu algo precioso. Quando se separaram, ambos estavam chorando. O que vamos fazer agora? Perguntou Mariana. Vamos construir nossa vida do nosso jeito, respondeu Rafael. E se Tiradentes não gostar, problema é deles. Que momento lindo de reconciliação. Se vocês estão emocionados como eu, cliquem em seguir e acompanhem essa história que está tocando nossos corações de uma forma tão especial. Eles passaram a noite conversando, planejando, sonhando. Rafael contou sobre a proposta de João para criar a empresa de turismo de aventura. Mariana falou sobre como tinha se sentido sufocada pela cidade nos últimos dias. Sabe o que mais me incomoda? Disse ela, deitada no sofá da cabana com a cabeça no colo de Rafael. É que eles acham que estão me protegendo, mas na verdade estão me impedindo de ser feliz. É difícil para pessoas que vivem dentro de caixinhas entenderem quem escolhe viver fora delas, respondeu Rafael, acariciando seus cabelos. E sobre a empresa, você quer mesmo tentar? Com você quero tentar qualquer coisa, mas seria uma mudança grande. Talvez tivéssemos que sair de Tiradentes, pelo menos no início. Mariana pensou por um momento. A ideia de deixar a cidade que sempre foi sua casa era assustadora, mas também libertadora. Talvez seja exatamente o que precisamos, um recomeço. Na manhã seguinte, Mariana desceu a montanha com uma determinação que não sentia há anos, mas quando chegou ao centro de Tiradentes, percebeu que sua ausência na noite anterior não havia passado despercebida. Dona Conceição a estava esperando na porta de casa, com uma expressão que misturava preocupação e desaprovação. Mariana, onde você esteve ontem à noite? Joaquim disse que você cancelou o jantar por dor de cabeça, mas sua casa estava às escuras a noite toda. Isso não é da sua conta, Dona Conceição. É sim, te conheço desde pequena. Não vou deixar você se perder por causa desse homem. Me perder ou me encontrar? A vizinha ficou boquiaberta com a resposta. Mariana nunca havia falado com ela desse jeito. Mariana, esse homem não presta. Joaquim foi lá ontem e... Eu sei o que Joaquim fez. E foi a última vez que alguém vai falar por mim nesta cidade.
Mariana entrou em casa, deixando Dona Conceição falando sozinha, mas sabia que a conversa se espalharia pela cidade antes mesmo da hora do almoço, e se espalhou. Durante todo o dia, Mariana sentiu os olhares, ouviu os sussurros. No mercado, as conversas paravam quando ela se aproximava. Na padaria, o atendimento foi frio. Até Carmen, sua aliada, a chamou para uma conversa séria. Mariana, minha flor, preciso te falar uma coisa. Estão dizendo por aí que você passou a noite na montanha com esse homem. E se passei? Carmen suspirou profundamente. Querida, você sabe como é cidade pequena. Sua reputação, minha reputação era de solteirona inconveniente antes. Agora é de mulher que dorme com forasteiros. Em que isso muda minha vida? Mariana, Carmen, eu respeito você, mas não vou mais viver minha vida baseada no que os outros pensam. Cansei. A tarde trouxe a gota d'água. Mariana estava guiando um pequeno grupo de turistas quando Joaquim apareceu no meio do tour, interrompendo sua explicação sobre a Igreja do Rosário. Com licença, disse ele para os turistas. Preciso falar com a guia um momento. Joaquim, estou trabalhando, disse Mariana entre dentes. É rápido, pessoal. Ele se dirigiu aos turistas. Vocês poderiam nos dar um minutinho? Os turistas, constrangidos, se afastaram. Mariana estava furiosa. Você enlouqueceu? Mariana, toda a cidade está falando. Você precisa parar com essa loucura. Esse homem está te fazendo de idiota. Quem está me fazendo de idiota são vocês, achando que podem controlar minha vida. Eu só quero te proteger. Eu não pedi sua proteção, gritou Mariana, perdendo completamente a compostura. Eu não pedi a proteção de ninguém. Vocês querem me proteger de quê? De ser feliz? De encontrar alguém que me ama de verdade? Os turistas olhavam a cena constrangidos. Algumas pessoas na rua haviam parado para assistir. Mariana percebeu que havia se tornado um espetáculo público. Desculpem, disse ela para os turistas. O tour acabou por hoje. Não vou cobrar nada. Ela saiu correndo, deixando Joaquim falando sozinho. Correu para casa, fez uma mala rapidamente e dirigiu para a montanha. Não podia mais ficar na cidade, pelo menos não naquele dia. Quando Rafael a viu chegando em lágrimas com uma mala, não precisou perguntar nada. Apenas a abraçou e deixou que ela chorasse toda a frustração acumulada. Eles ganharam, soluçou ela. Me transformaram em espetáculo público. Não posso mais trabalhar assim. Não ganharam nada, disse Rafael firmemente. Eles só mostraram quem realmente são, e você mostrou quem você é. E agora perdi meu trabalho, minha reputação. Agora começamos nossa empresa e mostramos para eles o que perderam, disse Rafael, levantando o queixo dela. Lembra da proposta do João? Vamos ligar para ele amanhã. Naquela noite, deitados juntos na cama da cabana, Mariana finalmente se sentiu em paz. Havia perdido a aprovação da cidade, mas havia ganhado algo muito mais valioso, a liberdade de ser ela mesma. Rafael, eu te amo. Eu também te amo. E vamos ficar bem. Pela primeira vez em dias, Mariana acreditou que sim. 2 meses haviam se passado desde que Mariana havia se mudado para a cabana na montanha com Rafael. A pequena casa de madeira, que antes abrigava apenas um homem solitário, agora pulsa com vida nova. Mariana havia transformado um canto em escritório improvisado, onde planejava roteiros e atendia clientes por telefone e internet. Rafael expandiu a oficina para acomodar equipamentos de aventura de diferentes níveis. A empresa Montanha Viva Experiências estava funcionando melhor do que haviam sonhado. João, o turista paulista, cumpriu sua promessa e enviou 3 grupos nas primeiras semanas. O boca a boca funcionou rapidamente. Casais de aventureiros, grupos corporativos buscando team building diferenciado, até famílias querendo experiências autênticas na natureza. Naquela manhã de junho, Mariana estava organizando o cronograma da semana quando o telefone tocou. Era Patrícia, a turista que havia participado do primeiro tour da dupla. Mariana, como vocês estão? Soube que saíram de Tiradentes e criaram a empresa. Estamos muito bem, Patrícia, melhor do que imaginávamos. Que maravilha. Olha, estou ligando porque um programa de televisão de São Paulo quer fazer uma matéria sobre turismo de aventura autêntico em Minas Gerais. Indiquei vocês. Topam? O coração de Mariana acelerou. Uma matéria na televisão seria incrível para os negócios, mas também significaria exposição pública. Claro que topamos. Quando seria? Semana que vem. Eles querem filmar um tour completo, entrevistar vocês, mostrar como funciona. Ah, e uma curiosidade. Eles ficaram interessados na história de vocês como casal.
Parece que a produtora adora histórias românticas reais. Após desligar, Mariana contou tudo para Rafael, que estava consertando uma corda de escalada no quintal. Televisão, mãe, disse ele com um sorriso. Lembra quando a gente só queria fugir dos olhares? E agora vamos estar na televisão do país inteiro, riu Mariana. A vida tem dessas ironias. Você está confortável com isso? Falar sobre nossa história? Mariana o beijou suavemente. Com você do meu lado, estou confortável com qualquer coisa. A semana da gravação chegou rapidamente. A equipe de televisão era composta por 4 pessoas. A repórter Ana Clara, uma mulher elegante de 40 anos. Um cinegrafista, um técnico de som e um produtor. Chegaram numa van cheia de equipamentos, claramente impressionados com a localização da cabana. Nossa, que lugar incrível! Exclamou Ana Clara. É aqui que vocês moram? É nosso lar, respondeu Rafael orgulhosamente, passando o braço pela cintura de Mariana. E como foi a decisão de largar tudo e vir viver aqui juntos? Mariana e Rafael trocaram olhares. Haviam combinado de ser honestos, mas sem entrar em detalhes dolorosos sobre os preconceitos que enfrentaram. Descobrimos que tínhamos uma visão similar de vida, disse Mariana. Queríamos algo mais autêntico, mais conectado com a natureza e com propósito. Aí o amor foi um bônus maravilhoso nessa jornada, completou Rafael. A gravação do tour foi mágica. Eles levaram a equipe pela trilha mais espetacular da Serra de São José, aquela que combinava história, aventura e paisagens de tirar o fôlego. Ana Clara participou ativamente, escalando rochas, ouvindo as histórias de Mariana sobre os bandeirantes, observando Rafael ensinar técnicas de sobrevivência na montanha. Vocês realmente se complementam de forma única, comentou a repórter durante uma parada para descanso. Ele conhece cada pedra desta montanha. Você conhece cada história. É lindo de ver. Durante a entrevista final, gravada no topo da serra com o pôr do sol como cenário, Ana Clara fez a pergunta que ambos esperavam. O que diriam para pessoas que acham que largaram a segurança por um sonho arriscado? Rafael respondeu primeiro. Segurança é uma ilusão quando você não está vivendo sua verdade. Eu trabalhava numa empresa, tinha salário fixo, apartamento na cidade e era profundamente infeliz. Aqui, construindo algo nosso, enfrentando os desafios juntos, me sinto mais seguro do que nunca. A história de Mariana e Rafael está inspirando pessoas do Brasil inteiro. Contem nos comentários de onde vocês estão assistindo e se já tiveram coragem de seguir o coração como eles fizeram. Mariana acrescentou. As pessoas confundem conformidade com segurança. Estar numa situação que não te faz feliz só porque é o esperado não é seguro, é uma prisão. Aqui, criamos nossa própria definição de sucesso. E os planos para o futuro? Queremos expandir a empresa, trazer mais pessoas para conhecer essas montanhas incríveis, disse Rafael. E pessoalmente? Bem, estamos construindo uma vida juntos dia após dia. Noivado, casamento? Mariana sorriu, sentindo as bochechas corarem. Quando você encontra a pessoa certa, os rótulos se tornam menos importantes que o compromisso real. A matéria foi ao ar numa quinta-feira à noite, no horário nobre. Mariana e Rafael assistiram juntos, de mãos dadas no sofá da cabana. Ver suas vidas, seu amor, sua escolha sendo apresentados de forma tão positiva e inspiradora, os emocionou profundamente. Olha só, disse Rafael, apontando para o celular que não parava de receber notificações. Acho que nossa caixa de entrada vai explodir. Nos dias seguintes foram inundados de mensagens. Dezenas de pessoas querendo agendar tours, outros casais compartilhando histórias similares de mudança de vida, até convites para palestras sobre empreendedorismo e vida autêntica. Mas a mensagem que mais os surpreendeu chegou numa sexta-feira de manhã. Era de Carmen, do restaurante de Tiradentes. Mariana, minha flor, vi vocês na televisão. Que orgulho! A cidade inteira assistiu. Muita gente que te criticou está com vergonha agora. Dona Conceição até comentou que talvez tenha sido muito dura com você. Se quiserem, vocês sempre serão bem-vindos aqui. Carmen. Mariana mostrou a mensagem para Rafael. O que você acha? Acho que algumas pessoas crescem e outras levam tempo para reconhecer quando erram. Sente falta de lá? Rafael pensou por um momento. Sinto falta da sua vida anterior, de como você brilhava contando as histórias da cidade. Mas não sinto falta do julgamento, da pressão. E se voltássemos? Não para morar, mas para trabalhar de vez em quando?
fazer tours históricos combinados com aventura na serra, com uma condição, disse Rafael puxando-a para um abraço. Vamos do nosso jeito, nos nossos termos. Nada de abaixar a cabeça para agradar ninguém. Que transformação incrível! Se vocês estão amando essa jornada tanto quanto eu, cliquem em seguir e façam parte desta família que acredita no poder transformador do amor verdadeiro. 2 semanas depois, Mariana e Rafael desceram a montanha numa manhã de sábado. Tinham um grupo especial agendado, 15 casais de meia-idade que haviam se inspirado na matéria de televisão e queriam uma experiência de reconexão. Quando chegaram à praça principal de Tiradentes, foram recebidos de forma completamente diferente. Seu José, da loja de equipamentos, acenou animadamente. A padeira sorriu e ofereceu o café da casa. Até Dona Conceição, que estava varrendo a calçada, parou para cumprimentá-los. Mariana, minha filha, disse a vizinha claramente constrangida. Vi vocês na televisão. Que história bonita. Acho que te julguei mal. Obrigada, Dona Conceição, respondeu Mariana gentilmente, mas sem rancor nem falsidade. Durante o tour pela cidade histórica, Mariana estava em seu elemento novamente. Contava as histórias com a paixão de sempre, mas agora havia algo mais. Uma segurança, uma completude que vinha de estar exatamente onde queria estar, com quem queria estar. Rafael observava orgulhoso, enquanto ela explicava sobre a inconfidência mineira para o grupo fascinado. Quando ela falou sobre como às vezes as pessoas mais incompreendidas em seu tempo são as que deixam o maior legado, ele percebeu que ela estava falando sobre eles mesmos. Após a parte histórica, subiram para a serra. Rafael conduziu o grupo através das trilhas com a maestria que havia desenvolvido, explicando sobre fauna, flora, geologia. Mas o momento mais especial foi quando chegaram ao mirante, onde Mariana costumava ir quando se sentia sozinha. Este lugar, disse ela para o grupo, sempre foi especial para mim. Era onde eu vinha quando precisava pensar, quando me sentia incompreendida. Foi aqui que aprendi que às vezes temos que subir mais alto para enxergar melhor o panorama da nossa vida. Rafael se aproximou dela, pegando sua mão discretamente. E foi descendo desta montanha, continuou Mariana, que encontrei alguém que me ensinou que não precisamos escolher entre ser quem somos e ser amados. Às vezes, quando encontramos a pessoa certa, essas duas coisas se tornam a mesma coisa. O grupo aplaudiu emocionado. Várias mulheres estavam com lágrimas nos olhos. Quando desceram ao final da tarde, o grupo estava transformado. Casais que chegaram distantes saíram de mãos dadas. Pessoas que se sentiam perdidas em suas vidas encontraram inspiração para mudanças. Vocês não oferecem apenas um tour, disse uma das participantes abraçando Mariana. Vocês oferecem esperança. Naquela noite, jantaram no restaurante da Carmen, que os recebeu como heróis retornando. A comida estava deliciosa, o ambiente acolhedor e, pela primeira vez, Mariana se sentia verdadeiramente em casa, tanto na cidade quanto na montanha. Sabe o que percebi hoje? Disse ela para Rafael enquanto caminhavam pela praça iluminada. O quê? Que não era a cidade que era pequena para mim. Era eu que me fazia pequena para caber nas expectativas dela. Rafael parou e a beijou ali mesmo, na praça onde meses antes ela se sentia julgada e sozinha. E agora? Agora sei que posso ser grande o suficiente para esta cidade e para as montanhas, para qualquer lugar desde que seja comigo mesma. 6 meses depois, Montanha Viva Experiências havia se tornado referência em turismo de aventura em Minas Gerais. Mariana e Rafael dividiram o tempo entre a cabana na montanha e um pequeno escritório que alugaram em Tiradentes. Casaram numa cerimônia simples no topo da Serra de São José, apenas com amigos íntimos e familiares que verdadeiramente os apoiavam. Dona Conceição, que havia se tornado uma das maiores defensoras do casal na cidade, ajudou a organizar a festa. Joaquim, que havia encontrado uma namorada em Belo Horizonte, até enviou um presente com votos sinceros de felicidade. Quem diria, disse Mariana no dia do casamento, olhando para as montanhas que agora eram verdadeiramente seu lar, que a mulher que ninguém queria casar encontraria um amor tão perfeito num homem que vivia sozinho nas montanhas. Talvez, respondeu Rafael, girando-a nos braços, a gente não tenha se encontrado por acaso. Talvez pessoas especiais precisem de caminhos especiais para se descobrirem. E ali, no topo da montanha, cercados por amigos que os amavam como eram, Mariana e Rafael
souberam que haviam encontrado mais do que amor. Haviam encontrado casa, propósito e a liberdade de serem exatamente quem nasceram para ser. As montanhas ecoaram com risadas e música até tarde da noite, celebrando não apenas um casamento, mas o triunfo de duas almas que escolheram o amor verdadeiro sobre a aprovação fácil, a autenticidade sobre a conformidade e a coragem sobre o medo. E viveram felizes para sempre, não porque era fácil, mas porque era verdadeiro.